Imagine uma empresa brasileira que fabrica componentes para carros há mais de 70 anos, e ao mesmo tempo, acaba de lançar um carregador inteligente para veículos elétricos. Uma companhia que trocou de presidente de forma planejada, e de quebra, distribuiu quase 400 milhões de reais em dividendos. Isso é a MAHLE Metal Leve. Hoje, a Voz do Balanço vai te mostrar como essa combinação de tradição e inovação aparece nos números do primeiro trimestre de 2026. Vamos traduzir o que realmente importa, sem economês. Não é recomendação de compra. A MAHLE Metal Leve é uma empresa brasileira com operações desde os anos 1950. Produz componentes para motores a combustão, filtros automotivos e sistemas de refrigeração. Atende tanto montadoras, o chamado mercado OEM, quanto o mercado de reposição, aftermarket, vendendo para lojas e oficinas. Está presente em mais de 60 países. Possui fábricas em São Paulo, Minas Gerais e Argentina, além de um centro de tecnologia em Jundiaí que é referência mundial no desenvolvimento de biocombustíveis e materiais sustentáveis. Essa estrutura permite que a empresa desenvolva soluções sob medida para os clientes e compita globalmente, mantendo uma carteira diversificada em que nenhum cliente representa mais de 10% da receita. O primeiro trimestre de 2026 foi de recuperação no Brasil. A produção de veículos leves cresceu 6% e as vendas tiveram o melhor março desde 2013, impulsionadas por programas de incentivo do governo e pelo avanço dos carros eletrificados. Já a Argentina ainda pétona com produção e vendas menores que no ano anterior, pressionadas pela perda de poder aquisitivo da população e pela forte concorrência internacional. Para a MAHLE, o mercado brasileiro trouxe fôlego, mas o real valorizado em relação ao dólar reduziu o valor das exportações, um ponto de atenção que a empresa está monitorando de perto nos próximos meses. A receita líquida total ficou em R$ 1.256 milhões, praticamente estável, com leve queda de 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Olhando os detalhes, o segmento de peças para montadoras, OEM, teve pequena alta no mercado interno, enquanto as exportações caíram 1,4% por causa do câmbio. Já o mercado de reposição, aftermarket, encolheu 2,8%, refletindo o ambiente mais desafiador na Argentina e a maior concorrência. Mesmo assim, a empresa ganhou espaço em novos negócios, que cresceram 44%, um sinal claro de que as iniciativas comerciais estão dando resultado. A margem bruta, que mostra quanto sobra da receita depois de pagar os custos de produção, passou de 27,8% para 27,0%. Essa pequena redução reflete pressões de custo e o mix de vendas. Por outro lado, as despesas com vendas caíram 15%, principalmente porque os gastos com frete foram menores. As despesas administrativas e de pesquisa ficaram estáveis, mostrando controle de gastos. Aqui vale explicar, margem bruta é como se fosse o troco que a empresa ganha ao vender cada produto, antes de pagar contas como aluguel, salários da administração e juros de empréstimos. Mesmo com receita quase igual, o lucro operacional, EBIT, subiu 7,5% para R$ 217 milhões. O EBITDA, que é o caixa gerado pela operação, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, alcançou R$ 249 milhões, com margem de 19,9%, melhor que os 18,7% do ano anterior. É como se a empresa tivesse ficado mais eficiente, gastou menos para entregar o mesmo faturamento. Esse aumento veio da redução de despesas e de um efeito contábil positivo da Argentina, que adicionou 20,7 milhões ao resultado operacional. A grande virada do trimestre veio da linha financeira. O resultado financeiro foi positivo em R$ 75,8 milhões, contra apenas 12,1 milhões um ano antes. Isso aconteceu principalmente por causa da variação cambial. A empresa tem empréstimos atrelados à exportação, e com a alta do dólar em relação ao real, esses contratos geraram ganhos contábeis. Na prática, não entrou dinheiro novo no caixa, mas o lucro contábil subiu. Com isso, o lucro líquido disparou 35%, chegando a R$ 214 milhões, um crescimento expressivo, mesmo considerando que boa parte veio desse efeito cambial. A dívida líquida ficou em R$ 965 milhões, o que representa 0,93 vezes o EBITDA anualizado. Um índice abaixo de uma vez é considerado muito confortável, significa que a empresa conseguiria pagar toda a dívida em menos de um ano usando apenas o caixa gerado pelas operações. Os investimentos em máquinas, equipamentos e tecnologia somaram 11,9 milhões, valor baixo em relação à receita,
mas focado em ganhos de produtividade e qualidade. Essa combinação de endividamento controlado e investimentos seletivos dá segurança para enfrentar períodos de volatilidade. Os acionistas têm motivos para comemorar. Referente ao lucro de 2025, a MAHLE distribuiu nada menos que 386,5 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Esse valor equivale a 63,5% do lucro do ano, um percentual bem acima da média do mercado. O pagamento foi aprovado em assembleia no final de abril de 2026. É o tipo de notícia que agrada quem busca renda passiva. A empresa mostra que consegue crescer e ainda remunerar bem os sócios, reforçando a confiança na gestão e na sustentabilidade financeira do negócio. O primeiro trimestre marcou uma transição histórica depois de anos como CEO. Sérgio Pancini de Sá migrou para o conselho de administração, e Eduardo Luiz Pila assumiu o comando. Tudo de forma estruturada, reforçando a governança. Ao mesmo tempo, a empresa lançou no Brasil o MAHLE Charge BIG, um carregador inteligente para veículos elétricos que gerencia até 6 pontos com baixo impacto na rede elétrica. Essa solução, já usada na Europa, coloca a MAHLE na linha de frente da eletrificação e abre novas possibilidades de receita em um mercado que cresce rapidamente. Em maio de 2026, a MAHLE Metal Leve valia 4,7 bilhões de reais na bolsa. Considerando o lucro anualizado do primeiro trimestre, o índice preço/lucro, P/L, girava em torno de 5,5 vezes, um número que costuma chamar a atenção por ser baixo. 3 grandes casas comentaram o resultado. A XP Investimentos manteve recomendação de compra, destacando a resiliência da receita e a boa execução da sucessão. O BTG Pactual também reiterou compra, elogiando a forte geração de caixa e o alto pagamento de dividendos. Já o Itaú BBA ficou neutro, vendo potencial no Charge BIG, mas ponderando os riscos cambiais e a concorrência no aftermarket argentino. O balanço mostrou uma empresa eficiente com lucro em alta, dívida baixa e uma transição de liderança tranquila. O resultado financeiro deu um empurrão extra, mas o negócio operacional também melhorou. A MAHLE combina solidez no motor a combustão com apostas em eletrificação e biocombustíveis. Não se esqueça, nada disso é recomendação de compra. Aproveite e explore nossa playlist. Temos análises detalhadas de balanços de outras gigantes brasileiras como Embraer e WEG, e também de empresas europeias do setor industrial, como Rheinmetall, ASML e Airbus. Obrigada por assistir e até o próximo resultado.